Olá, eu sou Paulo Oliveira e hoje eu quero falar com você sobre a profissão de design. Estética e funcionalidade guiam o trabalho no design e o mercado tem mostrado uma grande quantidade de vagas na área de design, não só gráfico, mas também muitas outras áreas dentro do design, que é o que nós vamos falar hoje aqui nesse podcast. Mas começando do princípio, o que faz um design? Então, para você entender, para você que quer entrar nessa profissão, hoje eu quero compartilhar com você todo um briefing, uma descrição do que é a profissão em si. O designer é alguém que trabalha na criação e na concepção de soluções visuais para uma variedade de propósitos. Então, isso inclui o design gráfico, design de produto, design de interação, design de experiência de usuário, que é o UX, design de interface do usuário, que é a UI, e assim entre outros campos, como a gente tem web, temos muitas outras coisas. E num contexto todo, nós temos o service design, que é planejamento e desenvolvimento de projetos. Uma das principais, hoje que eu falo assim, regra básica para se trabalhar com design seria a criatividade, tá? Habilidade técnica, conhecimento, desde princípio de design para você desenvolver projetos e entender as necessidades específicas do cliente, mas principalmente do usuário, para você poder ter uma solução. E pode trabalhar em diferentes mídias, tá? Desde impressão, que seria a parte gráfica, mas a digital também, social media, embalagem e muitas outras. E além disso, os designers muitas vezes colaboram com outras equipes, como desenvolvedores, profissionais de marketing, cliente, para garantir que as suas criações atendam os objetivos e as expectativas que são estabelecidas dentro do projeto. Um aspecto fundamental do trabalho do design é a capacidade de comunicar ideias de uma forma clara. É necessário entender isso, que o design ele está designando uma informação para que ela seja bem entendida. E num contexto geral, ele é projeto. Então, essa comunicação tem que ser eficaz e tem que ser esteticamente agradável. E aí que entra o uso de elementos, o uso da tipografia, cores, a imagem, o layout e como ele vai transmitir essa mensagem e criar uma experiência memorável para o seu público-alvo. E entre essa relação a gente tem que entender o seguinte, que design e design gráfico são áreas interligadas, mas o foco são distintos. Tá? O design é um campo amplo que abrange desde a criação e organização de soluções visuais. Ok? Então assim, essas soluções elas têm que ser funcionais para uma variedade de problemas e contexto. Ou seja, o designer cria projetos que solucionam problemas. Tá? Isso inclui desde produtos, interiores, interface, até a comunicação visual e a identidade corporativa. Aqui é um ponto. Em outro ponto, nós temos o designer gráfico. Tá? Então, assim, por sua vez, ele é uma especialização dentro de um campo mais amplo. O designer gráfico, seu foco principal é a criação de elementos visuais que comunicam essa mensagem específica, e tipografia, imagem, cores, layouts, entre outros. Tá? Ele vai concentrar todos esses aspectos visuais e mais comunicativos com uma missão de impactar o público e transmitir uma informação. Quando a gente fala que existe design ruim, é que ele falta muito da parte técnica, então a mensagem não fica clara, ela fica distorcida e tudo mais. Então, de uma forma geral, designer gráfico e design podem englobar uma gama mais extensa de considerações, tá? Incluindo a funcionalidade e ergonomia também. Então, para você que quer saber como atuar na área como designer, o trabalho de um designer ele envolve muitas etapas e processos que são adaptados de acordo com o tipo de projeto e a necessidade que o cliente
o usuário tem. Então, primeiramente, o designer ele precisa entender o problema, ou o objetivo do projeto, tá? Para tentar chegar numa solução. E isso vai envolver reunião com o cliente, análise de briefing, pesquisa de mercado, tem que compreender o contexto das expectativas envolvidas. E após entender essas necessidades do projeto, o designer ele começa na fase da concepção. Então, assim, nessa etapa são exploradas diversas ideias e abordagens por meio de projetos, né? Esboços, rascunhos, os protótipos, tá? E um ponto-chave, assim, a criatividade, ela desempenha um papel fundamental, porque o design busca encontrar soluções inovadoras e eficazes para um problema que está ali na mesa, né? O problema em questão. E uma vez que é definida essa direção criativa, o designer ele passa por uma fase de desenvolvimento. Essas etapas, que mais para frente eu vou falar sobre isso, a gente chama de designer thinking, né? Que são as etapas que é imersão, prototipagem e assim por diante, tá? Isso eu vou explicar num outro momento. Então, quando criou essa direção, que ele passa para a fase do desenvolvimento, ele vai começar a criar esses layouts, né? Criar essa imagem, né? Usando essa tipografia, imagem, cores e tudo mais, tá? E dentro da parte, né, gráfica vai usar os softwares, né? De design gráfico, prototipagem, e aí nós temos vários dentro do mercado que servem para isso. E durante esse processo de desenvolvimento é comum que os designers trabalhem com uma colaboração de outras equipes. E isso aqui é uma coisa que tem que ser quebrado, esse tabu que designer fica no seu cantinho fechadinho lá. Não, é necessário que você saia e você tenha uma ampla rede de comunicação, até para que as suas ideias fluam. Não existe ideias no quarto escuro, né? Se você não tem visibilidade. Então você vai trabalhar com outros profissionais, desenvolvedores, redatores, especialistas em marketing. E essa colaboração é muito importante para garantir que o projeto atenda os requisitos técnicos do conteúdo e da comunicação que é estabelecida, né? Então, após a criação do design, né, o designer ele realiza os testes, né, que é mais a parte final do desenvolvimento do projeto, e a revisão para garantir que esse resultado final esteja alinhado com a expectativa do cliente. Então ele pode rever, pode fazer teste de usabilidade, análise de feedback, ajustes finais para aprimorar a qualidade e a eficácia do produto ou do projeto. Então, num resumo, o trabalho de um design envolve um processo interativo e colaborativo que combina a criatividade, a habilidade técnica e uma compreensão profunda dessas necessidades e a expectativa do público-alvo. E o objetivo final é criar soluções visuais que sejam funcionais, esteticamente agradáveis e capazes de comunicar a forma da mensagem desejada, tá? Então, hoje, dentro da área do mercado, para você se tornar um designer, vai envolver uma combinação de educação formal, tá? Desenvolvimento de habilidade técnica e construção até de um portfólio. E é uma lista. Vamos começar por educação formal, tá? Assim, não é estritamente necessário. Muitos designers optam por obter diploma ou certificado em design gráfico, design de produto, design de interação, outras áreas relacionadas, tá? Você tem que buscar cursos assim em universidades, faculdade, escola de artes que tenha essa especialização em design, tá? Segundo ponto, aprender os fundamentos do design, princípio básico de design, composição, tipografia, teoria e psicologia de cores, hierarquia visual e layout. Existem muitos recursos hoje com a internet disponíveis para você aprender, para você entender sobre, e muitos tutoriais, tem livros até gratuitos para você ter sobre esses assuntos que são essenciais para dentro da área da construção do design. O terceiro ponto é dominar as ferramentas, tá? Você precisa se familiarizar com os principais softwares hoje no mercado que a gente tem. A gente tem
desde os mais antigos, né, que é a Adobe, né, o Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Corel. E assim, ferramentas é prática, tá? Você tem que aprender para que serve cada coisa e ir praticando. O quarto ponto que eu deixo assim, que eu geralmente colocaria como primeiro, é desenvolver habilidades criativas. Porque a criatividade ela é fundamental para o trabalho com design. Então, praticar a geração de ideia, experimentar técnicas novas que exploram diferentes estilos de design, assim, até para expandir mais a sua visão criativa. E a criatividade ela é um músculo, você tem que ir exercitando ela, tá? No quinto ponto, eu deixo construir um portfólio. É muito legal, é bacana, tá? Você criar um portfólio que mostra suas habilidades assim, como profissional. É legal que você coloque também uma variedade de projetos para demonstrar assim, sua capacidade em resolver um problema como designer, né? E desde peças gráficas simples até trabalhos mais complexos, né? Então, às vezes você pode criar até trabalhos fictícios somente para você ter um desenvolvimento melhor da sua habilidade. No sexto ponto, o estágio e experiência prática, tá? Você tem que considerar essa possibilidade de fazer trabalhos freelance para você ganhar essa experiência palpável dentro do campo do design. E isso não vai apenas ajudar você a desenvolver suas habilidades, mas também vai permitir que você construa uma rede de contatos dentro do mercado. Isso é muito interessante, vai ajudar muito você lá na frente. No sétimo ponto, você tem que se manter atualizado, porque assim, o campo do design ele está sempre evoluindo. É novas tendências, é nova tecnologia, é nova ferramenta que surge constantemente, cada vez mais rápido. Não quer dizer que você vai acompanhar, mas tente se manter atualizado. Então, assim, nas últimas tendências, nas práticas que o design vem tá desenvolvendo, é legal participar do workshop, conferência, acompanhar blogs, publicações mais especializadas. Tem um monte de sites que falam sobre design, um negócio bem sério, assim, bem bacana, e que sempre traz e agrega muita coisa para sua carreira. E o último ponto é network e colaboração, né? Então, assim, conecte com outros designers, com profissionais da indústria, tá? Conecte-se com potenciais clientes por meio de rede social, eventos, né? Fazer muito network. A comunidade online tem bastante conteúdo e essa colaboração e o compartilhamento do conhecimento são essenciais para o crescimento e do profissional. Então, no final, a gente tem o designer digital hoje, né? Ele é mais ou menos um profissional especializado em elementos visuais, assim, mais na parte do digital, né? Que seria mais para site, a gente fala o web, né? Que é site, aplicativo, jogos, interface de usuário, entre outros. E eles combinam habilidades de design gráfico com conhecimento técnico, tá? E um design digital, entendimento, e tem que ter esse entendimento dos princípios, né, da usabilidade, né, que seria mais o UX na experiência do usuário. Então, para você que quer, vale a pena, tá? Vale a pena você estudar, vale a pena você entrar na área. A gente tem uma tabela que ela não pode ser levada à risca, sim, mas um exemplo, só para você ter um exemplo, em São Paulo, a cidade com maior salário na área do design é Piracaia, tá? A média de salário é R$3.800, um mercado que vem crescendo muito nos últimos tempos e não tem necessidade de uma graduação na área. Isso não quer dizer que você não deva fazer, porque é muito bom fazer. E os cursos de design são muito valorizados no currículo, né? Então, mas assim, o que você precisa saber da parte técnica e tudo mais é uma coisa que vai variar bastante, tá? Nós temos outras cidades, por exemplo, como Rio Grande do Sul. Nós temos no gráfico assim, um pico muito alto para desenhista e tudo mais, mas nós temos um salário médio de designer entre R$3.200, que já é uma coisa boa. Então é um campo muito amplo, tem bastante área no mercado e está aí todos os requisitos que você vai precisar para trabalhar como design.
Muito estudo, muito esforço, muita dedicação, principalmente muita prática. Entender que o designer ele é amplo, é uma área muito ampla, você pode escolher a área que você se adaptar melhor. Então espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Muito obrigado e até a próxima.